Bom, pessoal, vamos finalizar então, né, essa nossa função aqui do pegar elementos. No vídeo passado, nós finalizamos essa parte do IMG Moedas. E assim, eu acredito que ficou bem explicativo ali para todos. Eu falei bastante a respeito aqui de cada etapa, né, das linhas de código aqui dentro dessa nossa dessa nossa varredura dessa lista, né, do IMG Moedas. Lembrando que o for each aqui ele é um loop que ele ocorre dentro do nosso array, que é uma lista. Lembrando que essa variável ela está sendo um array porque ela está recebendo mais de um elemento dentro dela. Então ela se torna um array. E aí o for each ele é um dos métodos, né, ou função que é nativa aqui do JavaScript, que permite fazer esse loop dentro dessa lista, e assim a gente, passando aqui o parâmetro item, a gente consegue manipular individualmente cada item dentro dessa lista. Então, dessa vez agora eu não vou ficar explicando tanto, porque eu acredito que no vídeo passado aí deu para poder passar bem para cada um, independente aí do seu nível de conhecimento da linguagem. Beleza? Então assim, agora a gente precisa fazer a mesma coisa aqui para estrelas, né? Então a gente já tem aqui o nosso elemento vinculado, ó, vamos procurar aqui, IMG estrelas, ele está recebendo um document.querySelector all, e aí nós estamos passando o seletor aqui IMG estrelas. E aqui tem até já um erro aqui, ó, foi até bom dar uma conferida. Na verdade o nome do nosso elemento é IMG estrela sem o S. Então só remover esse S aqui, beleza. Se eu fizesse a varredura desse elemento aqui, ó, estando esse nome aqui incorreto, né, ele não iria me trazer resultado nenhum, porque na verdade o elemento IMG estrelas com S não existe. Aí só para contextualizar, ele não daria erro, mas ele não traria resultado nenhum porque o elemento não existe. Então beleza, corrigi aqui, já tirei o S. Então a gente já tem aqui já o nosso elemento, todos os elementos vinculados aqui a essa nossa variável, que a partir de agora ela passa a ser uma lista, né? Um array. E aqui, para a gente fazer agora a manipulação dela, você só tem que tomar cuidado com o seguinte: tudo que nós fizemos no vídeo passado, todas as linhas de códigos, ficaram dentro desse loop, né, do for each e do IMG moedas. Então agora a gente vai fazer um outro loop. Então cuidado para que você não coloque o seu código agora aqui dentro de novo, tá? Isso aqui tudo é uma coisa, e agora a gente vai fazer, vai praticamente repetir esses passos aqui, mas tem que ser fora dele. Então a gente vai chamar aqui o IMG estrelas, aí aqui sim, né, no plural, porque é o nome da variável, e passar aqui o for each. Aí dentro do for each a gente chama uma função anônima. Vamos montar aqui a estrutura dela, não esquecer do ponto e vírgula aqui no final. Beleza, essa aqui é a nossa estrutura. Deixa eu fechar isso aqui que tá. Vou abrir aqui também só para a gente poder ir fazendo comparações. Então no vídeo passado, aqui nos parâmetros, nós passamos dois parâmetros dentro do nosso for each. Um parâmetro, o primeiro, que é o item, né? Que é cada item que tem dentro da lista. E o segundo, que nos permitia aí saber qual era a posição desse item dentro da lista, que a gente chamou aqui de index. Só que a gente viu que nós não usamos esse index, né? Eu citei ele, coloquei ele aqui, né, nessa nossa função, mais por uma questão didática do que de necessidade. Então, para esse segundo exemplo aqui, a gente não vai perder tempo colocando um código que nós não vamos usar. Então aqui a gente só vai passar como parâmetro somente o item, tá? Então vou passar somente o item, aí vamos fazer a mesma situação lá, vamos criar uma variável, vamos chamar ela de posição estrela left, né? Que é a mesma coisa, a gente quer saber qual é a posição desse elemento a comparação dele é a partir da nossa margem esquerda, porque assim como a moeda, a estrela ela começa a movimentar a partir aqui do lado direito da nossa janela, e ele percorre o caminho até chegar ao lado esquerdo. Então, como o boneco do Mario está do lado esquerdo,
a gente precisa identificar se essa moeda, se essa estrela, né, qual é a posição que ela está se aproximando da margem esquerda. Então o princípio aqui é o mesmo. Aí a gente pega o item, porque nós estamos dentro do loop, então ele vai fazer um giro lá dentro, vai pegar o primeiro elemento que ele encontrar. Aí vai fazer todos os códigos que vier daqui para baixo, ele termina isso, sai do loop, volta para ele novamente e aí pega o segundo item que tiver dentro da lista e se tivesse mais ele continuaria fazendo aí essa varredura. Então eu pego o item, que é o que está vindo da passagem do parâmetro, e chamo aqui o offset left, porque nós queremos saber qual é a posição dele em comparação à margem esquerda. Então beleza, a gente já tem aqui o nosso elemento capturado. Agora, a gente precisa criar uma condição igual nós fizemos aqui. Só que essa condição que nós vamos criar agora, ela vai ter uma comparação diferente. No caso aqui, nós comparamos a posição do Mario baseado no bottom, porque se a gente olhar aqui o nosso elemento moedas, o lastro dele, né, ele está vinculado com o bottom da nossa janela, ou seja, ele tinha 170 pixels de altura em comparação ao bottom. Agora aqui no caso da estrela já é diferente. A estrela está tendo como lastro o top da janela, né? A parte superior. E aí ele tem aqui um espaçamento, ele tem uma distância de 200 pixels a partir do topo. Seria basicamente, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Seria como isso aqui, ó. A partir do topo ele tem 200 pixels de altura, que dá mais ou menos aqui. Em comparação ao topo. Deixa eu aproximar mais aqui essa... Beleza? Então seria mais ou menos isso. Ó. Vamos pegar aqui essa nossa estrelinha aqui. Essa é a distância que ela tem a partir lá do topo, né? Mais ou menos isso aqui. Não é uma coisa muito precisa, mas é mais ou menos isso aqui. Vamos baixar aqui o bonequinho do Mario aqui também, porque aí eu vou dar uma explicação baseada nisso aqui. Então, beleza. Como aqui a gente já sabe, né, pelo nosso CSS, que essa estrela ela está margeada pelo top, por isso que cá no início, quando nós fizemos a nossa função pegar elemento, nós pegamos as duas posições do Mario. Pegamos a posição do Mario em comparação ao bottom, porque era isso que nós iríamos usar como condição para pegar as moedas, e também pegamos a posição do Mario em comparação ao top, porque é essa comparação que nós vamos usar para poder pegar as estrelas. Então aqui agora eu crio uma condição que seria um if, né? Se a posição do Mario em relação ao top, e aí vamos voltar lá para o nosso projeto, porque aqui a gente precisa entender. Então, por exemplo, a estrela, eu sei que ela está a 200 pixels em relação ao topo, né? Daqui de cima até a estrela ela tem 200 pixels. O Mario ele tem mais ou menos 150 pixels de altura, assim também como de largura, porque ele é uma imagem quadrada. Mesmo essa imagenzinha aqui do voo, ela também tem 150. Então aqui eu posso fazer mais ou menos uma média, né? Se o Mario tiver aqui, eu não preciso colocar exatamente 200 pixels, porque senão 200 pixels seria isso aqui. E eu quero que ele dê a impressão de que o Mario está capturando a estrela quando ela estiver mais ou menos no meio dele, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar, sei lá, deixa eu ver, uns 150, 250, vamos colocar 250, porque lembra que 250 seria de cima para baixo. Então ele começaria a capturar um pouco mais abaixo aqui, né? Quando ele estiver mais ou menos aqui assim, só que pegando a parte de baixo do Mario, né? Ou seja, essa parte de baixo dele aqui, ó, 250 pixels, daria aqui, ó, mais ou menos no meio dele, tá vendo? Então eu posso colocar aqui a condição que se a posição do Mario for menor ou igual a 250, e aí por que menor ou igual? Porque a comparação aqui, apesar do Mario estar vindo de baixo para cima, mas a comparação aqui é de cima para baixo, né? Porque nós estamos usando o topo como lastro. Então, menor ou igual a 250, quando eu coloco aqui, ó, menor ou igual,
Quer dizer que ele pode estar um pouquinho aqui para menos, né? Ou seja, se ele tiver mais ou menos nessa altura, ele já capturaria, né? Porque ele é um pouco menor, ou igual a 250. Então, qualquer posição que o Mario esteja aqui que corresponda a 250 pixels, ele pegaria. Então, ele pegaria se ele estiver mais ou menos aqui, ele pegaria se ele estivesse mais ou menos aqui. Então, qualquer posição entre essa variação aqui, a gente consegue capturar a estrela. Porque lembra que o Mario vai estar subindo, né? Então pode ser que talvez ele atinja o máximo da subida dele seja aqui, mas talvez quando ele estiver chegando mais ou menos aqui nessa posição, ele já possa pegar a moeda. Então, a estrela, né? A gente não está sendo muito preciso aqui. Se a gente quisesse ser específico, né? Ele só pega a moeda se ele estiver nessa posição. Aí nós não usaríamos o menor ou maior. A gente só usaria aqui, ó, 3 vezes igual. Seria igual, igual, igual. Aqui eu estou sendo mais rigoroso. O Mario só pega a estrela se a altura dele for igual, igual, igual a 250 pixels. Né? Mas a gente não precisa criar tamanha dificuldade assim, porque senão fica muito difícil pro jogador ter êxito aí nas coletas dos elementos. Outra coisa que a gente não está levando em consideração aqui é porque, por exemplo, do jeito como nós fizemos aqui essa condição, ele está verificando aqui se a posição do Mario é menor ou igual a 250. Lembrando que ele está pegando aqui da parte superior até a parte de baixo, então quando ele diz menor ou igual a 250, 250 é o máximo. Então, em tese, o Mario também estaria coletando a moeda se ele chegasse, por exemplo, nessa altura aqui. E aí isso não faria sentido. Porém, o nosso código prevê para que esse erro aqui não ocorra baseado na nossa animação, né? A nossa animação, ela diz que o Mario ele sai de 0% do bottom e vai até 100%, que seria justamente essa posição aqui. Só que aí a gente tem um cálculo aqui, né, que é 100% menos 290 pixels. Então ele força o Mario a no máximo chegar a essa altura, mais ou menos, né? Aqui não está muito preciso, só que mais ou menos nessa altura. Então por isso que a gente pôde fazer dessa forma aqui, né? A gente fez a posição do Mario em relação ao topo menor ou igual a 250. Se a gente não tivesse essa limitação da animação, se o Mario, por exemplo, pudesse chegar mais alto do que a passagem da moeda, aí aqui a gente teria que criar uma segunda condição limitando, né? Por exemplo, ao invés de colocar aqui menor ou igual a 250, ou até poderia ficar menor ou igual a 250, mas a gente acrescentaria aqui uma outra condição. Vamos só fazer um exemplo aqui, né? Por exemplo, posição do Mario com relação ao top for maior ou igual a, deixa eu ver, 100 pixels, no caso 100. Aí, o que agora eu estou falando aqui? Vamos fazer uma medição aqui mais ou menos de uns 100 pixels é isso aqui. Eu acho que posso aumentar aqui um pouquinho mais. Vamos botar 150. 150 seria... Aí 150 já foi muito. Vamos botar 130, 120. Pelo que eu vi ali, acho que 120 é suficiente. Tá aqui, ó, 120. Então agora aqui eu tenho duas condições. A posição do Mario, se ela for menor ou igual a 250, o Mario pega. Ele está fazendo a condição que está considerando o Mario cá em cima até mais ou menos o Mario aqui nessa posição. Então beleza, eu consigo, lembrando que o Mario está vindo de baixo para cima, né? Então quando o Mario chegasse aqui, eu conseguiria pegar o elemento. Se por acaso o Mario começasse a subir demais, até essa parte aqui, ó, ele ainda pegaria o elemento. Porém, se ele passasse dessa parte, ele cairia na segunda condição aqui, que diz que se a posição do Mario for maior ou igual a 120, né? Maior ou igual a 120 é de cima para baixo. Então, se ele chegasse aqui, ele já não coletaria a moeda. Então, caso o Mario passasse da moeda, a gente criou aqui uma limitação, que seria mais ou menos como se a gente estivesse fazendo aqui, ó, virtualmente, um quadrado,
Vamos tirar esse preenchimento aqui. Imagine essa linha aqui como um quadrado. A gente está aqui limitando a pegada do Mario a partir desse quadrado, né? Então, a princípio aqui, a gente está verificando só a altura, né? A gente está limitando o Mario a isso aqui, ó. Então, somente nessa região aqui o Mario consegue pegar a estrela. Então, essa primeira etapa aqui estaria pronta. Isso aqui fica opcional. Se você quiser deixar aí no seu código, você deixa, para ficar um código até mais seguro. Mas se você também quiser tirar, você tira, porque a gente já sabe que a nossa animação limita a altura lá do Mario. Mas vamos deixar aqui só por questão aí de blindar mais, né, as possibilidades de erro. Inclusive a gente vai até testar para ver se isso aqui também está funcionando, né? Porque pode ser que eu tenha falado isso tudo aqui, mas isso não esteja funcionando. Então vamos até fazer logo um teste aqui, ó. Vamos colocar aqui um console log, console.log, e vamos colocar aqui peguei. Só para a gente ver se a altura do Mario lá tá respeitando para, ou seja, toda vez que a gente executar, né, o nosso projeto aqui, quando o Mario voar e chegar mais ou menos àquela altura, ele tem que aparecer aqui a mensagem de peguei. Então vamos ver aqui se isso vai dar certo. Enquanto o Mario não voa, não acontece nada. Se ele pular, não acontece nada. Porém, quando ele voar, quando ele chega mais ou menos ali na altura, ó, ele tá pegando lá, tá vendo? Ó? Então, beleza. Com relação à altura, a gente já conseguiu resolver a primeira etapa do projeto. Só que agora a gente tem que criar uma outra condição, que seria, no caso aqui, a estrela, né? Por exemplo, se o Mario estiver nessa altura, mas a estrela não estiver no raio aqui de posicionamento do Mario, não adianta ele pegar a estrela, porque ele pode ter chegado à altura, mas a estrela às vezes está distante. Então, do mesmo jeito como nós fizemos para a moeda, a gente agora tem que verificar se a posição da estrela em comparação à margem esquerda corresponde com a posição em que o Mario está. Para isso, a gente precisa entender como é essa subida do Mario. Se você analisar, vamos rodar nosso projeto aqui de novo para a gente ver na prática ao vivo. Observe que quando eu fizer o Mario voar, ele sai aqui dessa margem esquerda, da parte de baixo, ele vai dar uma subida mais ou menos respeitando esse ângulo aqui, ó, que a setinha do meu mouse está passando, e quando ele atinge a altura, ele ainda vem para frente, aí depois ele retorna e abaixa. Vamos testar aqui para ver, ó. Olha lá, ó. O Mario sobe nesse ângulo e depois ele vai um pouquinho para frente. Então eu quero que a pegada da estrela ocorra a partir do momento em que ele atinge a altura e vai um pouquinho para frente. Então ele tem que ocorrer do momento em que ele chega aqui na altura e esse espaçamento em que ele sai da posição aqui e vai um pouco para frente. Cá no nosso código, onde a gente fez nossa animação, ele diz aqui, né, que o Mario sai do bottom e do left 0. Aí com 15% ele atinge 20% do bottom e 50% do left, né? Ele já vai um pouquinho para frente. E quando ele atinge a altura máxima, ele chega a 150 pixels em comparação à margem esquerda. Seria mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso bonequinho Mario. Então quando ele sobe, ele atinge mais ou menos essa posição aqui. Se a gente olhar aqui, eu deixei aqui já uma marcação, ó. Essa marcação aqui está com 153 pixels, então mais ou menos é isso aqui, beleza? Então ele atinge, deixa eu apagar aqui que eu fiz alguma coisa diferente ali. Ele atinge mais ou menos essa primeira posição aqui. Então quando ele atinge essa primeira posição, depois ele avança um pouco mais para frente. Aí ele avança para 250 pixels. Então ele tem uma margem de 100 pixels entre o momento em que ele atinge a altura máxima e depois ele vai um pouquinho para frente, né? Então ele seria mais ou menos como ele atinge essa posição aqui, que é a altura máxima, e com esse afastamento da esquerda. Depois ele avança mais 100 pixels para frente. Deixa eu ver, esse aqui eu botei ele com 250, lá é 250 mesmo, né? Então tá aqui, ó. Ele sai daqui até aqui.
Só que a caixa do Mario, né, o tamanho completo dele, ele tem 150 pixels. Então, na verdade, a gente precisa de uma terceira medida aqui, que é mais ou menos essa, que é onde o Mario atinge. Então, eu tenho que fazer com que o Mario pegue a moeda dentro dessa zona aqui, ó. Mais uma vez, representada aqui mais ou menos por essa caixinha que nós fizemos aqui, ó. Então o Mario só pode pegar a moeda se a moeda... Opa, peraí. Selecionar só a moeda aqui. Se a moeda estiver mais ou menos aqui dentro, né? Então ele tem que estar preso a essa zona aqui para que seja considerado que o Mario pegou a moeda. Então aqui é fácil. Se a gente tem mais ou menos o cálculo, a moeda, quando ela encostar a 350 pixels, baseado na margem esquerda, ela já vai estar na ponta do Mario. E 250 pixels ela saiu da margem do Mario. Então é só a gente fazer uma condição, que se a moeda tiver menor ou igual que 350 pixels e a posição da moeda for maior ou igual a 250, a gente limita ela a esses 100 pixels aqui. Ó. Então vamos lá para o nosso código e a gente pode criar uma outra condição aqui dentro. Então mais uma vez eu uso o e-comercial. E agora eu faço que a posição da estrela em comparação ao left, se ela for menor ou igual a 350 pixels, que aí é essa primeira ponta aqui, ó, é quando ela chegar aqui na ponta do Mario. Se ela for menor ou igual quer dizer que é dessa ponta até zero, né? Então, dentro daqui até aqui, o Mario estaria pegando ela. Essa é a minha primeira condição. Deixa eu apagar esse pixel aqui que ele não existe. Então, isso aqui tudo, o Mario estaria captando a moeda. Só que aí, novamente, isso não pode ocorrer, né? Porque não faria sentido o Mario pegar a moeda, a estrela, sendo que a estrela já passou da posição em que ele está. Então, agora eu crio a segunda condição, que no caso ali é a quarta, na verdade, né? Que agora vai limitar... Vou baguncei tudo aqui. Deixa eu voltar aí. Que agora vai limitar a estrela não passar dessa área aqui em que o Mario está. Então vamos voltar lá e fazer novamente. E comercial, se a posição da estrela, a posição left, né, da estrela, for maior ou igual, vamos colocar 200. E aí a gente testa agora. Vamos manter aqui o peguei para a gente ver. O Mario só pode pegar a estrela agora se os dois estiverem mais ou menos na mesma altura e mais ou menos na mesma posição. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui e vamos testar lá para ver. Então, 3, 2, 1, beleza. Vamos fazer o teste. Primeiro eu vou voar sem pegar a estrela. Então tá lá, ó, não apareceu nada, testei de novo, não apareceu nada. Agora eu vou tentar pegar a estrela. Ó, peguei de novo, peguei de novo. Então assim, eu tô conseguindo já coletar lá a estrela, tá vendo? Então, beleza, até aqui tudo bem, né? Tô pegando a estrela, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não tenha feito, mas acredito que não. Tô conseguindo pegar a estrela direitinho. Ó, peguei. Agora, eu não sei se tá dando para vocês ouvirem o barulhinho que tá fazendo aqui. Eu tô conseguindo pegar as moedas quando o Mario tá lá no alto. Ó, ele nem chegou a passar pela moeda. Deixa eu testar aqui, ó. Olha, nem passou pela moeda e pegou a moeda ali. Eu não sei se deu para vocês perceberem. Eu identifiquei esse erro aqui agora. Esse erro está acontecendo porque, diferente da estrela, a estrela nós limitamos que a posição do Mario ela tem uma margem tanto para baixo quanto também uma margem para cima. Já nas moedas, a gente só fez aqui a condição que se o Mario for maior ou igual a 170. Maior ou igual a 170 quer dizer que ele tem que estar nessa altura aqui, mais ou menos 170, mas se ele também estiver nessa mesma altura aqui e a moeda estiver na posição do Mario, ele também estaria pegando. Então isso aqui é justamente o erro que a gente acabou de comentar da estrela, né? Que se o Mario tivesse cá em cima, ele não pode pegar. A gente tem que criar
um recorte aqui para poder limitar o Mário de pegar isso. E para o pulo nós não fizemos, né? Porque quando a gente fez lá a condição, a gente só se preocupou com a altura de subida. Então a gente tem que limitar isso agora. Aí vamos aplicar aqui a mesma coisa. Ó. Antes dessa outra condição aqui, vamos criar aqui mais um e fazer aqui, ó, que a posição do Mário bottom, se ela for menor, vamos colocar aqui, ó, menor ou igual a 300. O que seria isso? Vamos tentar entender lá. Então, lembra que o Mario tem 150 pixels de altura, né? Então, por exemplo, quando ele atinge 170 pixels, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Só que aí ele poderia pegar até aqui, né? Vamos calcular aqui para ver onde que está dando 300 pixels. Se eu subir aqui, ó, 300 pixels está dando mais ou menos aqui. Então eu acho que 300 pixels ficou muito, né? Vamos limitar para 200. 300 ficou demais. Vamos botar 200. 200, vamos calcular aqui de novo. 200 seria aqui. Beleza, aqui ó. Tá 204, mas é mais ou menos 200 ali, né? Então, ou seja, o Mario aqui, se o pezinho dele estiver na moeda, pega. Agora, se o Mario passar um pouquinho aqui, ó, ele já não coleta mais a moeda. Então vamos ver se isso aqui também deu certo. Eu não sei se vocês conseguiram observar, né? Mas eu que estou aqui ao vivo, eu consegui perceber que quando eu estou voando, mesmo eu estando bem acima da moeda, eu estaria coletando ela. Então vou testar agora, ó. Ó, não coletei a moeda, ó, não fez o barulhinho. Novamente não fez, não pegou a moeda, não pegou a moeda. Agora eu vou tentar só pular. Agora peguei, ó. Peguei, então beleza, ó, eu tô limitando a altura agora, ele só pega a moeda se realmente ele estiver na mesma altura que ela, e quando ele voa, ele não pega mais a moeda. Só se coincidir mesmo o voo aqui, né? Deixa eu tentar, aí ó, ó, na caída, deixa eu tentar coincidir um, não, 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 ficou, quando ele voa, ficou mais difícil agora para ele pegar a moeda, porque talvez o tempo do time não registre a passagem dele ali naquele exato momento. Mas enfim, ficou bom, porque aí agora com o pulo ele consegue pegar e com o voo ele fica limitado lá às estrelas. Então beleza, tá perfeito aqui. A gente até aproveitou aí, já corrigiu um erro que a gente não tinha visto no vídeo anterior. Só que aqui eu não preciso ficar mostrando esse peguei a moeda, né? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, a gente tem que começar a acrescentar o valor lá na nossa variável, mudar o placar, fazer com que a estrela suma, fazer ela tocar o som e depois fazer com que a estrela retorne novamente. Então vamos começar primeiro aqui guardando ela dentro da variável. Então eu tenho uma variável global que está escrito lá, ó, estrela jogador, que começa com 0. Então vamos adicionar a essa variável aqui mais um. Então estrela jogador mais, né? Porque se ele caiu aqui dentro da condição, quer dizer que isso aqui tudo é verdadeiro. Então se isso aqui tudo é verdadeiro, ele pegou a estrela. Então a variável estrela recebe mais um. Vamos ver se o txt estrelas já está vinculado ao nosso projeto. Tem um txt tempo, txt moeda, então não. Vamos ver lá como que ele está escrito, nome jogador, txt estrelas. Ó. Vamos vincular o nosso elemento aqui ao projeto. Então é const txt estrelas, recebe um document, .query selector, e vamos passar o nosso seletor, hashtag txt estrelas no plural mesmo, né? Que a gente botou aqui, ó. Beleza, então agora eu tenho o meu elemento que corresponde a esse texto aqui do meu placar. É onde aparece o 00 em vermelho aqui. Então, se eu adicionei mais um valor à minha variável estrela jogador, agora eu altero lá o meu placar.
para eu alterar lá o meu placar, é o txt estrelas, ponto inner HTML, né? Porque eu estou manipulando lá o HTML, e ele vai receber o estrelas jogador. Vamos testar, ver se vai funcionar. Não tenha pressa, vai fazendo as modificações e vai testando imediatamente, porque às vezes você faz muito código e depois quando você testa não funciona, aí você não sabe nem mais aonde foi que você errou. Então vamos lá, subir, ó, peguei 2 estrelas, peguei mais 2, agora vou pegar só uma novamente, vou tentar pegar as 2, então funcionando perfeitinho. Vamos testar a moeda também para ver. Peguei uma, peguei 2, peguei 3, vou pegar de novo, 4, 5, beleza. Os dois aqui tá funcionando perfeito. Agora, se a gente já está alterando lá o nosso placar, a gente precisa agora fazer com que a estrelinha suma, né? Então vamos fazer a estrelinha sumir aqui também. A gente pega o item, porque nós ainda estamos dentro do loop, vamos chamar o style.display e aí recebe none, né? A gente quer fazer com que a estrelinha suma. E aí já vamos botar o som para tocar também. Então é módulos.playSom e aí vamos passar o mesmo som da moeda lá. É som moeda. Acho que é assim mesmo. Deixa eu só ver aqui. Som moeda. Beleza, então já vamos fazer também o barulhinho tocar. A gente só não vai fazer ela mostrar ainda. Então vamos testar para ver se isso aqui também funcionou. Então mais uma vez vamos iniciar aqui o nosso projeto. 3, 2, 1, 0. Então já vou logo de cara tentar pegar a estrela. Olha lá, peguei uma, fez o barulhinho e alterou o placar. Vou tentar pegar a segunda. Peguei, fez o barulhinho, alterou o placar e sumiu com ela. Então também funcionando perfeitamente. Vamos tentar a moeda. Peguei, peguei. Pronto, tudo ok. Agora a gente só precisa colocar a moeda, a estrela para voltar a aparecer, né? Então a gente chama aqui o setTimeout. Aí a gente passa a função anônima dentro dele. Vamos colocar o tempo aqui. Eu coloquei esse tempo aqui de 50 milissegundos. Mas vamos tentar dar uma retardada maior, porque como a estrela, eu tô pensando aqui o seguinte, como a estrela ela passa numa velocidade mais rápida do que as moedas, porque a gente tem uma estrela que se movimenta a uma velocidade normal, mas tem uma segunda estrela que se movimenta mais rápido. Então 50 milissegundos eu acho que é arriscado, e o Mario não está mais na ponta esquerda aqui, né? Ele está um pouco mais para frente. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez 50 milissegundos pode fazer com que a estrela suma quando ela foi pega aqui, mas de repente ela já volte aqui antes dela completar o loop. Então vamos retardar isso, vamos botar aqui 100, e aí eu já, para ficar padrão, eu vou mudar o dos dois, tanto a da moeda quanto a da estrela aqui também. Vamos botar 100 milissegundos para que ele volte a mostrar os elementos. Então, mais uma vez eu pego o item, chamo o estilo, né? O style.display e agora ele recebe o block. E aí, como eu falei lá, poderia ser block, flex, grid, qualquer um deles, né? Todos eles fazem com que o elemento volte a ser exibido. Vamos botar um ponto e vírgula aqui. E agora, finalizando toda a nossa função, vamos testar agora pela última vez. 4, 3, 2, 1. Vamos logo tentar pegar uma estrela lá. Peguei e olha lá, beleza. Ó. Ela já volta do lado de cá. Vamos fechar isso aqui para crescer a tela toda. Olha lá, quando ela pega, ela já está voltando do lado de lá. E como ele tem um retardo maior, às vezes ela até demora um pouquinho mais para aparecer, o que ficou bem legal. A estrelinha a gente está pegando, ó, vou voar um pouquinho depois dela, ó. Agora, ó. Capturei, agora, olha lá, não captura, tá vendo? Quando eu vou um pouquinho depois da passagem dela, então ele não tá pegando, ó, ele só pega quando ele voa antes do que a estrela chegue na posição dele. Então ficou perfeito, cara.
E a pegada aqui da nossa moedinha, deixa eu ver, peguei, não peguei, não peguei, peguei. Então tá funcionando os dois. Aí vamos só recapitular agora. Cadê o nosso Trello? Deixa eu ver, acho que eu diminuí ele aqui. Beleza, tá aqui o nosso Trello. Ó. Então basicamente o que a gente fez foi, como temos 3 moedas e 2 estrelas, é preciso fazer um for each para identificar o elemento que vai estar sendo capturado. Beleza? Vou marcar isso aqui como concluído, porque isso aqui é esse for each que nós fizemos aqui, né? E aí a gente entendeu que o for each, quando a gente passa aqui como parâmetro o item, né, o primeiro parâmetro, ele é o que permite você manipular individualmente cada item que está dentro da lista. Então isso aqui está resolvido. Dentro do for each tem que criar uma condição que compare se o elemento está na mesma altura e posição em comparação à margem esquerda do Mário. Essas verificações que nós fizemos aqui, né? Primeiro a gente verifica se o Mário está na altura que corresponde ao elemento, seja com relação à moeda ou seja com relação à estrela. Depois a gente faz outra verificação que compara se o elemento em questão está na mesma posição em que o Mário está. Com relação à moeda, ele está colado na margem esquerda. Com relação à estrela, ele está até um pouco mais avançado. Né? Ele está ali entre 150 a 300 pixels da margem esquerda. Então nós conseguimos trabalhar aqui com as duas possibilidades. Com ele colado para a moeda e com ele um pouco mais avançado para a estrela. Então essa aqui é essa parte. Se a condição for verdadeira, o placar do elemento deve receber mais um. Né? É o que a gente fez aqui nessa linha de baixo, que a gente atribui o valor à variável e depois a gente atribui a variável dentro do elemento txt, que é o texto que mostra lá na nossa janela. Abaixo ele diz aqui para o som de coleta deve ser tocado, né? É o que a gente faz aqui, ativa o barulhinho da coleta, beleza? E por fim, o elemento deve sumir da tela por algum tempo e depois ser mostrado novamente. Então isso aqui também a gente fez, que é quando a gente faz aqui o display none em cima do elemento, né, em questão, e aí depois a gente usa o set timeout para poder exibir esse elemento novamente. Então a nossa função aqui de pegar elementos está totalmente executada. E agora, sendo uma função de fato, a gente até teve que fazer aí 4 vídeos para essa função, mas eu acredito que o fato de ter partilhado ele aí deu para explicar bem o conceito da diferença entre a função aqui, né, e o porquê de fazer uma variável interna para que a gente pudesse manipular ela de forma individual no momento em que a gente quer. Isso eu nem fiz isso no meu projeto original. Meu projeto original, aqui eu segui, aqui eu não criei uma função anônima, eu passei o set timeout direto aqui no pegar elementos. Então o processamento de dados do meu projeto original vai consumir muito mais dados do que essa segunda versão que eu estou fazendo. Então essa aqui eu considero que ficou bem melhor. E aqui dentro deu para explicar aí como que a gente pega o posicionamento dos elementos na tela. E esse conceito vale para qualquer coisa que você queira capturar de posicionamento na sua tela, você aplicando aqui o offset e aí, né, top ou left ou por aí vai. E quando você chama aqui também o método getComputeStyle e passa o elemento lá dentro e aí você tem várias coisas que você pode fazer com ele, entre eles pegar aí o posicionamento do bottom, top, entre outros. Deu para a gente entender aí também como que a gente trabalha com arreio, né? Você pega lá a variável que agora é uma lista, chama o for each, manipula aqui o item ou a posição desse item dentro dessa lista, e aí vai da sua criatividade o que, que você quer fazer com tudo isso. Aprendemos aí como sumir elemento, como fazer o elemento voltar de novo depois de um tempo. Mais uma vez utilizamos a função aí de tocar o som quando o cara pega lá o elemento. Então assim, foi uma etapa do projeto muito construtiva, porque isso aqui, todo esse conhecimento que nós tivemos aqui vai servir de base para a nossa próxima função. Eu vou até já finalizar esse pegar elementos aqui, que eu nem botei em andamento, né? Deveria ter colocado, mas enfim, não atrapalha nada. Vou jogar ele aqui para o final.
E agora nós vamos fazer a função loop do jogo. E essa função agora, ela é quem vai controlar se o jogador vai perder ou não. Porque até agora tá fácil aqui para ele pegar os elementos, né? Ele não tá preocupado aqui com se chocar no tubo e na bala. Mas imagine ele pegar as moedas e as estrelas tendo esses obstáculos aqui, né? Então não perca aí o próximo vídeo do projeto, que ele vai ser aí praticamente as partes mais complexas vão estar todas concluídas. Depois disso é só fazer aí a janela de Game Over e fazer a janela de Ranking também, que vai ser bem interessante, que a gente vai aprender a trabalhar com um elemento que ainda não existe. Nós vamos criar um elemento via JavaScript, mas aí é história para outro vídeo. Então, beleza, espero aí que o conhecimento aí tenha sido válido e até o próximo.